Então nada como a gente começar um pouquinho com a forma de inspiração, a própria nossa Megillah, para trazer um assunto que vai ter a ver com a nossa parashá da semana, a nossa porção semanal. A história que todos nós conhecemos, a história do Haman, aquele perverso que quis acabar, infelizmente, com o nosso povo. Haman, ele está escrito que todo mundo tinha que se curvar perante Haman, quando Haman ele passava. E Haman, ele ficava louco da vida, que Mordecai e Yudi, ele ele não se curvava, toda vez que ele passava, o Haman ficava louco, que Mordecai não dava o kavod, não dava o devido respeito que se dava ao Haman. E ele falava, tudo isso não vale nada a pena para mim. Quer dizer, eu tenho tudo. Ele era o vice-rei, ele era o primeiro-ministro. Ele tinha o anel, que era o sinete do próprio rei para fazer decretos. Ele era o cara e ele não se contentava. Por quê? Porque Mordecai não se curvava a ele. Como pode ser isso? Como pode chegar a gente pensar, imagina, uma pessoa tem tudo que ele precisa na vida e tudo que ele pode imaginar, ele tinha muitos filhos, ele tinha tudo que ele gostaria e ele está infeliz porque o Mordecai não se curva a ele. Na verdade, se a gente for olhar, essa é a realidade de muitos de nós. As pessoas não se contentam com nada que ele tem. A felicidade parece que tem que vir de fora para dentro, e não é a nossa realidade. E é isso que deixava o Haman tão chateado, e ele falou, nada vale a pena para mim, porque Mordecai mostrava para ele e falava assim, tudo que você tem, tudo aquilo que você considera, é de lá que vem toda a tua alegria, toda a sua satisfação, é uma coisa externa, porque a hora que o Ahasverosh, a hora que o rei vai decidir que você não tem nada, você não tem nada. Tudo aquilo que você está falando é dos teus bens, teus ganhos materiais, daquilo que é externo a você, daquilo que não te pertence. A hora que ele for bater o martelo e falar, olha, tudo aquilo que você tem não te merece, você não vai ficar com isso, não te pertence, naquele momento acabou com a tua alegria. E o Haman sabia que isso é verdade, e é por isso que ele ficava tão tenso. Ele falou, como veio o Mordecai me mostrar que ele não está nem aí comigo? Quer dizer, mostrar que não estava nem aí com ele, mostra que toda a realidade que ele vive, todo isso era uma fantasia, não é uma realidade verdadeira. É isso que a gente encontra no começo da nossa parashá. No começo da nossa parashá a gente fala, quem teve no almoço participou, isso mais, a gente falou sobre esse assunto, sobre o conceito do Eved Ivri, do servo judeu. Contei que falam que na Rússia o pessoal queria dar uma educação lá como Stalin gostaria, então falava que Stalin é o nosso pai, assim os professores ensinavam, e a mãe Rússia é a nossa mãe, quer dizer, a terra, a Rússia é a nossa mãe. E assim o professor falava para todas as crianças, o que você deve querer quando você crescer? Você tem que querer ser um bom trabalhador que vai dar nachas, vai dar alegria para o teu pai, para o Stalin e para a tua mãe, para a mãe Rússia. E falou isso com todas as crianças. Depois de falar isso para todas as crianças, ele foi perguntando um a um, até que finalmente chegou uma daquelas crianças iluminadas e o professor perguntou, quem é teu pai? Ele falou, Stalin. Quem é tua mãe? A mãe Rússia. E o que você quer ser quando crescer? Ele falou, órfão. Então o que acontece? Na nossa vida, muitas vezes a pessoa quer ser livre. Mas aquilo que a gente falou, todos nós queremos liberdade. Mas o que significa ser livre? O que significa essa liberdade que a gente está buscando? É isso que a gente entendeu. Não é a liberdade do Haman. É uma liberdade mais profunda. É por isso que a Torá, depois da outorga da Torá, a Torá começa com o quê? Quando você for adquirir um Eved Ivri, um servo judeu. A gente falou com um servo judeu. O que quer dizer um servo judeu? Era alguém que não era escravo.
A gente traduz isso como escravo. A Torá fala Eved, e a tradução da palavra Eved significa um escravo. Mas no conceito, a gente sabe que as leis eram leis trabalhistas mais fortes do que a gente tem atualmente. A pessoa tinha que dar para o seu escravo, ou vamos traduzir, seria funcionário, trabalhador, tinha que dar da mesma comida que ele comia. Tinha que dar horários para ele descansar. Tinha que dar para ele médico, quer dizer, todos os remédios necessários. A pessoa tinha que sustentar também a família desse funcionário. Quando ele saía, ele tinha que ter um fundo de garantia. Quer dizer, tem aqui um monte de leis que protegiam. Mas qual é o problema desse funcionário, desse Eved Ivri, desse servo judeu? Que nem a gente vê na Torá, a pessoa podia ser escravo por algumas situações. Ou ele não tinha dinheiro, ou ele roubou e não tinha como pagar o roubo dele. Então ele era vendido como escravo para cobrir aquilo que ele causou, o dano a outra pessoa. Então essa pessoa, ele não tinha vida particular naquela época. Ele estava cobrindo as dívidas dele. Então ele está trabalhando para uma outra pessoa, ele está vivendo dentro da casa da outra pessoa, ele tem tudo aquilo que ele precisa, mas ele não está vivendo uma vida própria. Ele não está conseguindo enxergar e sair da bolha dele. Ele está pertencendo a uma outra pessoa, ele está dentro do serviço de uma outra pessoa e ele não está se ligando que cada um de nós tem um propósito divino porque a gente está aqui. A gente está aqui para servir a Hashem, para construir esse propósito, fazer esse mundo melhor, e cada um tem um papel particular dele. E essa pessoa se perdeu nesse meio do caminho. Então, por isso que está escrito que existia um caso que a pessoa queria falar, eu quero continuar sendo servo dele. E tinha todo um procedimento que se fazia. Por quê? Porque a Torá fala, adverte, você não deve trabalhar mais do que 6 anos como esse escravo, como esse, que nem a gente falou, esse funcionário para outra pessoa. Por que a gente chama disso? Porque ele está escravizado dentro dessa cabeça dele, ele só enxerga aquilo que ele precisa, ele só enxerga essas necessidades, ele não consegue enxergar grande. Tem uma história que contam sobre um sobrevivente do Holocausto. Eu não sei exatamente os detalhes, mas a história era mais ou menos assim. De uma pessoa que ele guardou dinheiro, e como muitos Yodim, muitos judeus acabaram tendo a ideia de diversificar seu... E uma das coisas que faziam era comprar um diamante. E daí você tem um diamante para... Fica fácil você conseguir transitar com uma fortuna aqui em uma coisa tão pequena, tão simples, etc. E essa pessoa botou o diamante dentro do dente. Quando chegou o momento, no meio do campo de concentração, ele se viu com muito frio. E ele precisava de meias. Ele chegou para uma pessoa que estava ao lado dele e falou, posso adquirir tuas meias? Ele falou, mas como você vai fazer isso? Ele falou, pode pegar aqui meu diamante. Então ele adquiriu essas meias. E assim que ele adquiriu as meias, ele viu uma outra pessoa sofrendo muito, porque era uma pessoa que estava trabalhando com seus sapatos, mas um sapato era furado, e a gente sabe que os guardas ali, alemães, eram muito severos, e eles viram que um sapato estava furado, eles falaram, não pode com o sapato furado. Agora não pode só com um sapato. Então acabaram tirando os 2 sapatos daquela pessoa, na neve, etc. Ele ficou com os pés rachados e não conseguia andar. Então ele teve que dar das suas próprias meias, aquelas meias que ele comprou, o dente da cara, né? Que nem a gente vai falar aqui, o diamante que ele tanto guardou, ele teve que adquiriu essas meias e agora ele deu para essa outra pessoa. A vida deu voltas, graças a Deus ele sobreviveu, e muitos anos depois ele recebe de volta aquelas meias. A pessoa veio agradecer que ele deu essas meias, etc. E ele fez um museuzinho das coisas que ele teve na época da Segunda Guerra. E ele mostrava para a família e falou, esse é o meu momento de liberdade na vida. Falou, mas no momento que você estava no campo de concentração, ele falou assim, o momento que eu soube abdicar de tudo aquilo que eu dei valor,
da maior riqueza que eu tinha, eu soube abdicar para uma outra pessoa, essa é a maior riqueza que eu posso ter. Essa é a maior liberdade que eu posso ter. Então, que cada um de nós possa aprender dessa parashá, que quando a gente segue os caminhos da Torá, quando a gente acabou de receber a Torá vem nos ensinar, essas são as leis, começando a nos ensinar como funcionam as leis de um Eved Ivri, de um servo judeu, como cada um de nós tem que querer e buscar a sua liberdade espiritual de poder se conectar a Hashem da melhor forma, sem outras preocupações, conseguir se libertar de qualquer coisa que o limite, e que cada um de nós possa ter a maior liberdade com a vinda de Mashiach em breve, Bezrat Hashem. É esse, na verdade, o ensinamento que nem a gente falou, de não viver na vida dos outros, é aquilo que a gente, nos olhos dos outros, etc. É isso que a gente aprende da vida da Rebbetzin. A gente acabou de terminar o dia do Yortzeit, o dia do Ilulá, o dia do falecimento da Rebbetzin, Chayamushka, e a gente sabe que como ela sempre andou nos caminhos da discrição, etc., sempre muito discreta, sem querer aparecer. Quer dizer, esse é o maior ensinamento que a gente tem, não querer fazer as coisas só para as outras pessoas verem e ser realmente autêntico, isso é ser livre. E o Ayom Yom de hoje à noite, na sequência, já fala outra vez sobre conexões com as mulheres. Ele fala aqui, no dia 23 de Shvat, ele traz que certa vez, quando saía do seu quarto, o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe, ele ouviu sua esposa dizendo para algumas mulheres, no sentido meu marido, então ele falou, o meu diz. Então disse o Alter Rebbe, com uma mitzvah, o casamento, eu sou teu. Com muitas mitzvot, nós somos de Hashem. Ditas essas palavras, o Alter Rebbe caiu na soleira da porta e ficou no estado de êxtase. Ao despertar desse veículo, dessa êxtase, dessa forma tão emocionado que ele estava, ele disse, saiam e vejam. E daí ele trouxe a linguagem do versículo. Saiam de seu próprio eu, quer dizer, sair do seu ego e captar a divindade. É algo que se consegue através, a continuação do versículo é, filhas de Tzion, Bat Zion, Malchut, que é o lado feminino, desperta Zah, Zeiranpin, que é o lado masculino. No futuro vindouro, cumprir-se-á o versículo que fala que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido.